Meus amados, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidá-los para que retornemos. Os irmãos da sede querem ser apresentados também? Então a sede se coloque em pé, por favor. Cadê os irmãos da sede? Glória a Deus. Muito bem. Deus abençoe os nossos irmãos. A sede está dentro dessa Regional 1, não é? Embora o culto de ensino da sede é toda quarta, né? Queridos, quarta passada, o Senhor trouxe ao nosso coração um texto que está pulsando para que eu continue falando sobre ele aqui, e eu preciso seguir a orientação do Espírito Santo, já que iniciamos um estudo sobre este versículo e abrimos o tema que iríamos abordar na quarta-feira que passou e também nessa próxima, que é hoje, a quarta-feira subsequente à passada. Segunda carta, segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, a leitura está na segunda epístola, em seu capítulo 12. E assim como da outra vez, nós manteremos este versículo em tela. Capítulo 12, o versículo 10. Quantos encontraram, digam amém. Este versículo assim nos diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Os irmãos podem ler conforme a tela, por favor, verso 10. Vamos todos? Volte na tela, verso 10. Pode manter esse versículo na tela, por favor. 1, 2 e 3. Muito bem. Aos irmãos que não estiveram conosco quarta-feira passada, nosso culto ele é transmitido, o irmão poderá acessar a parte introdutória do pensamento de Paulo dentro dessa segunda epístola que ele escreve aos irmãos de Corinto. Ainda assim, aqui como apenas um lembrete daquilo que ouvimos quarta-feira passada, Paulo está, neste versículo, tratando não de fraquezas de outro, né, ou de outrem, mas ele está tratando de suas próprias fraquezas. O contexto está inserido dentro de uma visão que Deus dá ao apóstolo Paulo. Esta visão é uma visão que ele procura não se vangloriar, já que ele é arrebatado ao terceiro céu. Então ele usa de um expediente dizendo: eu conheço um homem, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, subiu até o terceiro céu e ali viu coisas extraordinárias. Ele diz que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aquilo que Paulo viu e ouviu neste ambiente chamado de paraíso por ele, no terceiro céu, a verdade é que ele não nos relatou. Então, nós não sabemos sobre esses mistérios que ele ali ouviu naquele lugar. E quando, então, ele tem essa revelação, ele começa a sentir, na verdade, o que ele chama de um espinho na carne, e até hoje muito se busca saber sobre o que seria esse espinho na carne. Há uma série de especulação, já que o texto sagrado não indica o que seria esse espinho na carne. E os estudiosos
ora eles pensam ser uma enfermidade, ora pensa ser alguma coisa ligada à vida separada que Paulo tinha, ou seja, separado para Cristo, e logo todo ser humano tem suas necessidades fisiológicas. Paulo, ele não casou. Enfim, há várias tentativas de se explicar, daquelas que nos parecem mais coerentes até aquelas que nos parecem ser mais incoerentes. O fato é que nós não sabemos se era uma enfermidade, uma dor, a sua própria visão, uma dificuldade que ele tinha também, mas sim, o que ele nos traz nestes versículos, que estão no contexto do versículo 10, é que ele se sentiu fraco, é que ele passou por um momento difícil em sua caminhada. Então ele ora a Deus. Era um momento de fraqueza, de um nível alto, já que ele traz a nós aqui que veio a ele como se fosse um mensageiro do diabo, de Satanás, para o esbofetear, a fim de que ele não se exaltasse. E ele diz que isso era por conta da excelência das revelações que ele havia recebido do Senhor. Então ele ora, e ele diz que orou 3 vezes para que o Senhor tirasse este espinho, não é, fizesse passar essa situação, mas o Senhor, ele não poupa Paulo desta dor, desse sofrimento. Mas o Senhor Deus, então, se dirigindo a ele, diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Paulo aqui está recebendo de Deus graça. E a graça divina, irmãos, ela nos faz suportar toda e qualquer situação. Paulo, ele vai nos mostrar, no versículo 10, que então, diante dessa resposta divina, ou seja, verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o verso 10 ele diz: por isso sinto prazer. E aí, quarta-feira, nós falamos que parece um paradoxo, ele sentir prazer em algo que não é prazeroso. Pelo contrário, é algo que dá bastante desprazer. Então, a relação, ou a lista que ele traz a nós, daquilo que ele diz sentir prazer, é fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias. Claro que esta lista não produz prazer em ninguém. Até brinquei aqui com os irmãos na quarta-feira passada, se a gente enchesse aqui uma cesta com esses elementos, fraqueza, injúria, necessidade, perseguições, angústia, e colocasse ali na recepção para o final do culto, cada um pegar um desses, escolher um desses, qual você escolheria? Não é? Alguém diz assim: nenhum, pastor. Estou fora. Não quero nem fraqueza, nem injúria, nem necessidade, nem perseguição, nem angústia. E isto, claro que me fez meditar e buscar saber como, pois, Paulo pode, então, sentir prazer em situações que não produzem prazer. Pelo contrário, tiram a nossa alegria. E é com base nisso que nós, então, abrimos o tema para começarmos hoje a estudar um pouco sobre esse pensamento paulino. O primeiro ponto que eu disse quarta-feira, que iniciaria por ele nessa quarta-feira, é avaliarmos essa questão da força de Deus na fraqueza humana. Há aqui um paralelo entre força e fraqueza. E é claro que a fraqueza é a fraqueza de Paulo. E claro também que a força é a força de Deus. Então, nesta relação força-fraqueza, quando Paulo se sente fraco, é então que se manifesta a força de Deus, o poder de Deus. E é claro que nesse aspecto e nesse sentido, é possível sentir prazer quando a força de Deus está se manifestando em nós. Ainda que estejamos fracos, ainda que estejamos sentindo as nossas limitações, as restrições que temos enquanto seres humanos. Por exemplo, quando a gente vem para a igreja, numa quarta-feira como esta, meio da semana,
já trabalhamos segunda, terça e quarta e ainda tem quinta e sexta para trabalhar até o final de semana, é possível que alguém esteja aqui dentro dizendo, nossa, eu estou me sentindo muito fraco. Tivemos o culto lá no domingo, alguns, quem sabe, não participaram de outros cultos, segunda e terça, e aí chegaram na quarta. Mas que bom que você veio à casa do Senhor hoje. E ainda, escute isto, e ainda que você esteja fraco, o poder de Deus, a força de Deus vai se manifestar em você. E aí você vai perceber algo, que basta você se esvaziar de você, o Senhor começa a te encher. Porque quando a gente está se sentindo muito forte, é capaz de a gente deixar Deus um pouco de lado e tentar e procurar, ainda que de maneira um tanto que insana, querer seguir com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade. Mas oxalá que Deus traga a nós a consciência de que ainda que estejamos no nosso melhor dia, nós ainda somos frágeis, fracos e totalmente dependentes de Deus. A gente é tão fraco, mas tão fraco, que a gente não tem condição alguma de saber se a gente sai vivo desse templo hoje à noite. A gente não consegue medir sequer, irmãos, quanto tempo nós temos a partir de agora. Mas o Senhor é forte, aquilo que eu não sei, Ele sabe. Glória a Deus. Aleluias. E é por isso que nós precisamos tomar nota disso. Então eu coloquei aqui, como podemos encontrar a força de Deus em nossas próprias fraquezas e dificuldades, assim como Paulo encontrou? Porque senão, se a gente não procurar a força de Deus em nossas fraquezas, nós entraremos por outra via, por outro caminho, de se questionar, de se queixar. Ah, eu não consigo mesmo, para mim nada dá certo. Já viu aquela pessoa, ó vida, ó azar, chutando pedrinha na calçada? O Senhor não quer que você, não obstante, você de fato, eu e você sejamos frágeis, fracos. Mas o Senhor não quer que você olhe para a sua própria fraqueza. Ele quer que você reconheça ela. Mas ao reconhecer sua fraqueza, você olhe para aquele que está aqui e que está te fortalecendo e que está te protegendo. E nisto dá para se alegrar. É por isso que ele diz, quando então eu estou fraco, eu sou fraco, na verdade eu não sou fraco. Porque se a graça de Deus está em mim, mesmo em minha fraqueza, surge o poder de Deus se manifestando em mim. E aí nesse caso eu sou então forte. Forte. Basta eu esgotar-me de mim mesmo para que Ele se manifeste em mim. E aí já não é, veja bem, já não serei eu me manifestando. Então já não é o meu braço, já não é o meu intelecto, já não é a minha capacidade, mas é a força de Deus em mim. Glória a Deus. E quem é que pode com a força de Deus em mim? Ficam diante de você enquanto você usa a tua força. Eu quero ver quando você dobrar o teu joelho e for buscar força em Deus. Existem situações que se você se levantar e partir para o enfrentamento, você se desgasta ainda mais e tem ainda mais prejuízo. Mas se você, ao invés de se levantar para o enfrentamento, você se dobrar diante de Deus e enfrentar a situação em Deus, você começa a orar e dizer, Senhor, o Senhor está vendo, está doendo, está machucando, eu estou triste, eu estou sentindo. Mas de repente o Senhor que te visita, muitas vezes no quarto sozinha, é o mesmo que vai e começa a resolver a situação. Você não precisa nem falar, nem agir. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então, para entendermos este aspecto, deste ponto do estudo, precisamos ter claro o conceito de fraqueza. E claro que estamos num ambiente eclesiástico, eu vou trazer o conceito de fraqueza, um conceito teológico sobre fraqueza. Então, a fraqueza pode ser entendida de várias maneiras, dependendo do seu contexto e da perspectiva também adotada. Em geral, a fraqueza pode ser compreendida como uma condição humana, até porque não há fraqueza em Deus, então é uma condição humana, que resulta da queda da humanidade
em pecado e separação de Deus. Essa fraqueza pode se manifestar em diversas áreas da vida. Por exemplo, fraqueza física. Quem aqui já se sentiu fraco fisicamente? Já se sentiu? E parece que a gente passa dos 40 aí que se manifesta esse tal da fraqueza física. Hã? A gente procura levantar, já não levanta com a mesma velocidade. Se a gente for agachar, a gente já não agacha com a mesma facilidade. E se agachar, fica difícil para levantar outra vez. Fraqueza física. Temos também a fraqueza emocional. Pessoas que você tem que ter todo um cuidado, porque ela está frágil, emocionalmente falando, uma fraqueza. Toma a vida dessa pessoa. Fraqueza mental e fraqueza espiritual. Então, 4 pontos aqui. E veja que, teologicamente, estamos falando que a fraqueza ela é resultado da queda. Deus não fez o homem fraco. Aliás, toda a criação de Deus tem algum grau de potência. E eu não quero filosofar aqui, estou olhando para um teólogo aqui, não é? Para medirmos nível de potência, potencialidade humana. Mas se nós olharmos para Deus, Deus é total potência, é pleno em potência. E aí em teologia nós falamos que esse atributo é o atributo da onipotência. Então Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder, poder pleno. Nada é impossível ao nosso Deus, ele é pleno de poder. Mas Deus, sendo pleno de poder, não criou nada impotente. Nenhuma criação de Deus é impotente. Até uma mosca tem potência. Até um inseto tem potência. Até uma formiga, aliás, o pregador ele vai trazer lições da potência da formiga. Não é? Até o coelho se escondendo na rocha tem seu grau de potência. E o ser humano criado por Deus também recebeu potência de Deus. É claro que não é onipotência. É alguma potência. E dentre as potências, ou a potência que o ser humano ele recebeu, está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo tremendo que Deus dotou o ser humano. Ele pode escolher, ele pode tomar decisões. Decisões até mesmo contra Deus, que é o que aconteceu na queda. Em revolta a Deus, ou desobediência à voz divina. Olha que potência. O ser humano pode dizer, não quero saber de Deus. Não quero conhecer Deus. Olha só que potência. Parece até um absurdo, não é? E é claro que a partir da queda, nós temos então a fraqueza ou a degradação, que a gente chama em teologia degradação humana. Ele foi perdendo sua capacidade, perdeu várias. Eu fico imaginando a capacidade de Adão. O Senhor Deus dá uma tarefa simples para ele. Sabe qual é a tarefa? Colocar nome nos animais que Deus havia criado. E ele começa a colocar nome. Colocar nome, você pode pensar que é uma tarefa fácil. Eu pergunto, você sabe o nome de todos os animais na face da terra? Pois é, está tudo catalogado e você não sabe. E acha que colocar o nome é tarefa fácil. Não é? Está tudo aí catalogado e você não sabe, eu também não sei. Tem animal que diz, que bicho é esse? Né? Só que Adão sabia. Colocou nome em tudo. E não tem ninguém nenhum misturado. E eu brinco com isso dizendo o seguinte, vaca não tem cara de vaca? Olha para a vaca para você ver. O boi, não é? Está tudo no seu, aliás, tem um cântico de criança, né? Tudo no seu devido lugar, até a girafa, né? Está tudo ali. Não é? Só que com a queda surgiu, e agora o ser humano tem que lidar com a sua fraqueza. Veja que o próprio Deus disse, no momento que ele comesse daquele fruto que estava no meio do paraíso, eles então morreriam, e a morte ali tem vários aspectos, morte moral, espiritual e física, que vai acontecer fora do paraíso, mas a moral e a espiritual ali já acontece. A morte moral é instantânea. Eles comeram e olharam para si e perceberam que estavam nus. Eles tiraram a roupa ali? Eles sempre estiveram nus. Sempre. Então estar sem a roupa não era algo que aconteceria depois que eles comessem do fruto, não. Eles já estavam. É que houve algo. A imoralidade veio com a desobediência.
Então eles percebem que estão nus. E aí eles se escondem e se afastam. O Senhor Deus está no mesmo lugar para visitar o mesmo jardim, na mesma hora, mas o homem já não está no mesmo local do encontro. Morte espiritual. Já havia se escondido. E eu acho interessante como Deus trabalha com tudo isso, porque Deus poderia ir lá no esconderijo. Não é? Eu fico vendo Deus fazendo exatamente como a gente faz com as crianças. Já viu? Alguém aqui já brincou de pique-esconde com criança pequena? E aí, quando ela se esconde atrás de um lugar que não cabe ela, e a gente vê o pé para o lado de fora, a gente vê as costas, a gente vê tudo. Só que a gente fica assim, cadê meu filho? Não, a gente chega pertinho e diz, mas não estou vendo ele. Cadê ele? A gente já viu faz bastante tempo, a gente sabe onde está. E Deus está no jardim dizendo, Adão, cadê Adão? Irmão, é Deus. Aleluia. Onde você está, Adão? Deus sabia a árvore, irmão. Sabia direitinho onde é que ele estava. Mas o Senhor está perguntando, onde tu estás? Senhor, me escondi. Por quê? E o Senhor faz perguntas. E deixa eu lhe explicar essa didática. Quando o Senhor pergunta algo, não quer dizer que ele não saiba. Pelo contrário, ele já sabe. Mas ele quer provocar algo no ser humano. Deus poderia tirar Adão de onde ele se escondeu. Mas Deus queria que o próprio Adão saísse de lá de trás e viesse ter com Deus. O Senhor poderia dizer, você fez o que eu falei para você não fazer, assim, assim, até porque Deus vê tudo. Mas Deus queria que ele confessasse o seu erro, o seu pecado. Glória a Deus. Para que uma tratativa acerca da queda iniciasse ali. Porque houve ali o tratado de Deus com Adão, Eva e a serpente, mas toda a humanidade cai em Adão e Eva. E ali surge as boas novas, ou o que chamamos de proto-evangelho, Gênesis 3,15. A mensagem que traz esperança, quando o Senhor diz, da mulher nascerá uma semente, que pisará a cabeça da serpente. Glória a Deus. Então a fraqueza que Paulo está dizendo dentro de um contexto bíblico, teológico, é esta fraqueza que nós temos que lidar com ela durante todo o nosso período de vida aqui nesta terra. E não adianta, irmãos, essas fraquezas elas acontecerão o tempo todo. De repente hoje você diga, hoje eu estou bem fisicamente, não estou tão bem assim emocionalmente. Talvez você diga, não, mas tem dias que eu estou bem fisicamente, bem mentalmente, mas sinto que não estou bem espiritualmente. A fraqueza vem. E é por isso que Paulo, ao sentir esta fraqueza, ele automaticamente, imediatamente, ele vai buscar força. Em quem? Nele? Não. Num outro homem? Não. Em seu colega? Não. Não há força em nós. No seu braço? Não também. Se eu sou fraco, eu tenho que buscar onde há fortaleza. Você pega o celular, descarregado. Se você ligar um celular em outro celular descarregado, tem como transferir carga? Não, mas se você ir lá na tomada, que está ligado lá no interruptor, que está recebendo energia, você coloca lá e daqui a pouco, puf, a carga começa. É a mesma coisa com Deus. Se você hoje chegou aqui e você esteja passando por um momento de fraqueza física, emocional, mental, espiritual, onde é que nós temos que buscar fortaleza? Em Deus. Agora, é claro que isso aqui, olhe para mim aqui, não perca a mensagem, não perca o estudo. É claro que isso aqui é experienciável. Trata das nossas experiências. Porque se você não for buscar em Deus e começar a experimentar que em momentos de fraqueza você pode se sentir forte, você pode descer na oração todo arrebentado, quebrado, mas quando você levanta como um herói, como alguém para vencer, para lutar, para guerrear. Você não vai conseguir entender o que eu estou dizendo. Paulo está dizendo assim, eu sei o que é ter fraqueza. O espinho está me incomodando. Mas eu fui orar e 3 vezes eu busquei nos pés do Senhor.
E o que é que aconteceu, Paulo? No meio da fraqueza veio graça. Oh glória, veio graça, e essa graça foi me tomando, e foi me levantando, me dando força, para quê? Para suportar a fraqueza. E aí, se olhar para esse aspecto de suportar a fraqueza, eu vejo um sentido nela. O Senhor, na verdade, está permitindo você passar alguma fraqueza, para que você adquira a capacidade de suportar. Agora, a gente suporta quando a gente está em Deus. Experimente se afastar dele. É igual uma fogueira. Enquanto você está perto da fogueira, você não sente frio. Você não é atacado por animal nenhum. Você está ali quente, quente, quente. Agora experimente uma noite fria, a fogueira acesa, você próximo, começar a dar alguns passos, se distanciando da fogueira. O que é que vai acontecendo com o seu corpo? Você vai se esfriando e naturalmente vai se tornando vulnerável aos animais que estão no entorno. Então perceba, querido, que no fogo nem Satanás aguenta. Eu lembro-me de Paulo, depois do naufrágio da ilha de Malta, quando ele chega e começa, vai buscar gravetos para alimentar a fogueira, e a Bíblia diz que uma víbora, fugindo do... Ela estava fugindo do quê? Do fogo. Veio na mão do apóstolo Paulo, eu fico imaginando ele alimentando o fogo e ela fugindo do fogo. E ele alimentando o fogo. Glória a Deus que ele estava alimentando o fogo, né? Porque tem uns crentes que são bombeiros. Ele não alimenta o fogo, não, ele apaga. Já viu aquele tipo de crente? Quando alguém do lado dele dá um glória a Deus, ele assusta, diz, para que isso? Deus não é surdo? O que é? Aqui tem um sino, mas está bem lá embaixo. Lá. Tem alguns por aí que quando a igreja começa a se alegrar, ele já vai no sino. Pim! Que o Senhor acenda os nossos corações, as nossas almas. Oh, meu querido irmão, comece a alimentar a fogueira do Espírito de Deus, nutra ela. Traga graveto, não apague ela não. Deixa Deus operar. Porque quando o fogo acende, as víboras vão saindo. Vão fugindo. Ah, pastor, mas a história diz que a víbora mordeu Paulo. É verdade. E diz que os telespectadores também ficaram dizendo, vai inchar. Não é isso? E vai morrer, vai cair. Vai inchar. E está cheio de gente querendo ver você inchar e cair. Só que fique tranquilo, meu irmão. Onde é que você está? Do lado da fogueira. Alguém diz, são condenados mesmo. Se livraram do mar. Mas Deus não deixou vivo. Só que aí, irmão, dê tempo ao tempo. Escute. Dê tempo ao tempo. Paulo falou alguma coisa? Falou não? Falou não? Não? O que é que ele fez? Jogou a víbora no fogo e fez o quê? Silêncio. Deixa o tempo passar. Aí está todo mundo lá olhando para Paulo, dizendo assim, vai inchar, vai inchar. E Paulo está lá com a mãozinha normalzinha, não está nada acontecendo. E eles estão, não, vai inchar, espera um pouquinho que vai inchar. Não, vai inchar, vai cair. Vai cair, vai cair. E Paulo está normal, nada está acontecendo. Aí a opinião pública vai mudando. Não inchou, né? Você que está perto dele aí, dá uma olhadinha. Inchou? Não. Caiu? Caiu também não. Ah, então só tem uma. Não, então são deuses. De condenados a deuses. Não. Então, olha, então realmente esses camaradas aqui têm poder. Vamos levar até para orar aqui, porque o cacique agora precisa de oração. Vamos levar para o chefe da ilha. Dê tempo ao tempo. Quem te justifica é Deus. É Deus quem lhe justifica. Eu estou caminhando aqui e quem está me guiando é o Espírito Santo. Aleluia! Para que se levantar? Para que debater? Para que apresentar suas credenciais? Você é fraco, meu irmão, eu também sou. Vai para os pés do Senhor, coloca a tua boca no chão, fale em secreto com Deus e deixa Deus trabalhar.
porque Ele trabalha. Quem pode levantar uma de suas mãos aos céus, e se puder dar glória a Deus, adore ao nome do Senhor. Então, em síntese, o conceito de fraqueza pode ser compreendido como uma realidade humana que pode ser transformada e redimida pela ação de Deus. Porque se é fruto, resultado da queda, do pecado, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, portanto a fraqueza, superabundou a graça de quem? Aí Paulo, que tem esse conceito, ele está dizendo, quanto mais fraco eu sou, mais a graça de Deus, ela está sobre mim. E alguém acha e diz, vai morrer, morre não. Aí está lá, o mensageiro do diabo, esbofeteando, parece claro que é uma alegoria, mas ele está usando aqui a questão do boxe. Ele está tomando pancada para todo lado. Só que alguém diz assim, vai cair, vai para a lona. E ele está de pé. E alguém diz, o que é que sustenta ele? A graça. Aí ele diz, eu não sei você, mas eu sinto um prazer quando Deus opera por meio da minha fraqueza. Eu não sei você, mas quando eu sinto a graça de Deus me envolvendo, e eu sei que quando falo não sou eu que falo, quando eu dou um passo não sou eu que estou dando um passo, é Deus que está agindo, guiando, me mostrando, então eu tenho que sentir prazer, porque mesmo Ele olhando para a minha baixeza, Ele opera em mim com a sua força e com o seu poder. Eu sei que você pode estar dizendo, mas eu não sou ninguém, pastor. Que bom que você pensa assim, mas se lembre, Deus é na tua vida e Ele te chamou e te trouxe aqui, então recebe poder da parte dEle. Então essa realidade humana da fraqueza, ela pode ser transformada e redimida pela ação de Deus, por meio da força divina que se manifesta nesta fraqueza, seja pela humildade e dependência que abre espaço para a graça e a sabedoria divina. Para que este poder divino possa operar em nós, é necessário humildade e sentimento de dependência. Nenhum soberbo, irmãos, sente o que Paulo está sentindo aqui. Ele está dizendo, Senhor, sou fraco, não quero me gloriar. É isso que está no contexto. O espinho está aqui. Irmão, você sabe qual é o sentimento de um espinho? Quem aqui já teve a infelicidade de ter um espinho no corpo? Quem aqui levante a mão? Um espinho no corpo é um corpo estranho em nós. E o problema é o seguinte, irmão, quanto mais a gente tenta tirar, parece que mais ele entra. E enquanto não tirar ele, irmãos, aquilo lá lateja, inflama, não deixa a gente esquecer que o espinho está lá. É o que Paulo está dizendo assim, ó, a minha fraqueza está em mim, e eu não consigo me esquecer que eu sou fraco. Eu não consigo. Não há um momento sequer que eu não olhe para mim e vejo minha fraqueza. Cuidado quando alguém se acha o santarrão. Ele acha que ele é o bonzão. Não, ele não peca, ele não erra, ele não, ele é o tal. Cuidado com esses. O apóstolo Paulo diz que o dos pecadores, ele não é nem o mediano, não, ele é o maior. Dos pecadores eu sou maior. Ele está dizendo, eu sou pecador. Eu sou humilde o suficiente para dizer que se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria. Aleluia, terra larga a soa. É o sentimento de Israel dizendo, ora diga Israel, e o salmista relatando a eles e lembrando a eles, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao vosso lado, os inimigos teriam vos engolido vivos. Se não fosse o Senhor na tua história, a senhora não estaria aqui. Querido irmão, se não fosse o Senhor obreiro,
que estivesse ao nosso favor, ao nosso lado, nós não estaríamos assentados nessa tribuna. Não há mérito em nenhum de nós. Nós só estamos aqui porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido. A graça, oh aleluia, a graça dEle tem nos envolvido. E é por isso que mesmo fraco, nós somos fortes em Deus. Quem pode sentir o que eu estou sentindo aqui esta noite? Glória a Deus. Então é necessário humildade. E é necessário entendermos sobre nossa dependência. Cuidado quando você começar a depender mais de você do que de Deus. Como isso, pastor? Quer ver? Se você não tem recursos, não tem plano de saúde, mora longe de hospital e fica doente, o que é que você faz? O que é que você faz? Ora, mas se você tem plano de saúde, hospital perto, carro na garagem, o que é que você faz? Seja sincero. E eu não sou contra médicos. Tratamento. Não. Mas eu sou a favor de primeiro a gente dobrar o joelho e apresentar a Deus e acreditar que Deus cura. Aleluia. Glória a Deus. A gente segue o processo, todo o procedimento médico, mas é o tempo inteiro orando. A gente não sabe se Jesus vai curar no começo, no meio ou no fim. Mas que Ele cura, a gente sabe. Isso é vida prática. Glória a Deus. Aleluias. Acho que o pastor Antônio estava comigo. Acho que era o pastor Antônio que estava comigo quando eu estava indo para o litoral. E eu me programei já para abastecer no último posto da descida. E já estava entrando na reserva, meu carro bebe bastante. E quando eu cheguei, irmão, o último posto da descida estava interrompido. E aí estava em reforma. Aí eu olhei e disse, e agora? Sabe o que nós falamos dentro do carro? Não tinha o que fazer, irmão. Não dava para voltar, tinha que passar o pedágio. Tinha que ir. Eu só perguntei o seguinte, qual que é o posto mais perto? Ele diz assim, é melhor você ir lá na frente, fazer o retorno, voltar tudo, e ir em Diadema. Eu falei, e depois? Ou lá embaixo. Eu disse, não vai chegar. Sabe o que a gente fez? Oração. E, irmão, eu nunca rodei tanto com uma reserva de um carro. Quando eu cheguei no posto, que eu encostei na bomba, ele, eu falei, agora você pode morrer, filho. Jeová só precisava trazer você até aqui. Aleluia, glória a Deus. Você consegue nesta noite entender sobre a tua dependência. Dependa daquele que pode mudar a tua história. Ele sim pode resolver o teu problema. Ah não, pelo amor de Deus. Se é para Deus, melhor esse glória a Deus e aleluia. Quem está aqui pode adorar ao Senhor. Portanto, a humildade, vocês que estão aí anotando, a humildade e a dependência abrem espaço para a graça e para a sabedoria de Deus. Por isso que Deus diz, a palavra do Senhor diz, que Ele resiste o soberbo. Irmão, resistir o soberbo é o soberbo querer chegar próximo dele e dizer, aqui não. Tem um negócio com soberbo não. E aí o soberbo está lá, Deus, parece aquele fariseu, né? Fariseu e publicano. O publicano está lá batendo no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. E o fariseu está dizendo, eu não sou como esse aí não, Deus. Eu sim. Olha aqui, ó que tipão. Aí Jesus está dizendo, quem pois foi justificado? O soberbo e o Senhor está lá resistindo. Mas a Bíblia diz, o mesmo texto, que Ele dá graça. Ele dá graça. Ele dá graça ao humilde. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou sentindo a graça do Senhor aqui. E aí alguns testemunhos, porque claro que eu estou aqui na condição de intérprete da Sagrada Escritura. Quarta-feira passada eu falei um pouco aqui sobre um preâmbulo importante,
quando estudamos a palavra de Deus, entendermos sobre a revelação, a inspiração, a iluminação, entendermos sobre esses processos, os seus agentes, Deus que é o autor da Bíblia, que auto-revela a sua vontade, os escritores, quase que 40 escritores, pelo menos 40 escritores que foram inspirados por Deus, e o leitor que recebe a iluminação, que portanto é um intérprete das Escrituras Sagradas. E eu trago alguns testemunhos aqui de alguns intérpretes, de alguns períodos da história da igreja, embora estejamos no século 21. Só para que você tenha reforço no que eu estou dizendo. Na patrística, o pensamento sobre este texto, e eu estou trazendo aqui o principal nome da patrística, que é Agostinho de Hipona, ele diz assim: não somos nada sem Deus, mas em Deus podemos tudo. Logo, ele é a fonte de toda a nossa força e de todo o nosso poder. Olha o pensamento da patrística. Sem Deus, não somos nada. Em Deus, somos tudo. Se assim é, a fonte do poder que nós temos, da força que nós temos, é Deus. E aí, irmãos, quando o inimigo vem contra você, não é que ele vai ser derrotado por você, não. Ele vai ser derrotado por aquele que está em você. Porque nós o repreendemos no nome de Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia. Um outro importante nome da patrística, João Crisóstomo. Olha o que ele diz, olha o testemunho dele. A graça de Deus é suficiente, escute isto, para nos fortalecer em todas as nossas fraquezas. Quando somos fracos, então somos fortes, e ele acrescenta, em Deus. Logo, a graça de Deus é, escute isso, suficiente para nos fortalecer em todas as nossas fraquezas, seja elas físicas, psíquicas, mentais ou espirituais. E isso aqui é importante. E volto a falar, não sou contra nenhum tipo de médico. Só que antes de qualquer médico, tem o médico dos médicos. Glória a Deus. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava passando, a Adriana presenciou isto, período da minha conversão, eu ouvia vozes malignas. Eu era perturbado, totalmente perturbado por vozes. Sabe quando essas vozes se calaram? Quando eu ouvi uma voz superior a todas elas. E quando aquela voz superior a todas elas deu ordem, de comando, a mente se silenciou. E eu só conseguia ouvir a voz que vinha de Deus. Você acredita nisto? Deus tem poder de mexer na mente humana. Quem acredita nisto? Irmão, Deus faz como Ele quer. Se Deus quiser curar, Deus cura. E se Deus quiser enlouquecer, Deus enlouquece. Pastor, como assim? Já ouviu falar de Nabucodonosor? Eis a grande Babilônia que eu edifiquei. Ó, eu edifiquei. Ó o pronome possessivo. Para o meu poder. Para a minha glória. Irmão, quando eu aparece e a gente mexe na glória de Deus e acha que o poder é nosso, esses elementos não trazem coisa boa. O Senhor foi lá e fez o quê? Tirou só um negocinho da mente, assim, ó, vem cá. Hein, psicólogo, o que é que Deus fez ali? Faça uma análise aí. Freudiana. Afrouxou uns parafusos? E o que é que ele foi fazer? Comer capim. Por 7 tempos. Alguns comentaristas dirão que cada tempo 1 ano. 7 tempos. Não é? 7 tempos fazendo o quê? Recluso, irmãos. A Bíblia diz que ele ficou na relva, não é? Que o orvalho caía sobre ele. Irmão, nós estamos falando de quem? Do imperador. Que dormia onde? No palácio. Em cama, com travesseiro, ó, de pena importada. E agora? Lá no meio do mato. Colocaram outro para reger a Babilônia, interinamente em seu lugar. E ele lá ficou. Até, diz a Bíblia, que ele reconheceu o quê? De quem é o poder? De quem é a força? De quem é a glória?
para reconhecer o que o salmista reconheceu. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Consegue entender isto? Não se ache muito não. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Minha carreira profissional me garante. É mesmo. É mesmo. Irmão, se Jeová fechar a porta, eu quero ver quem é que abre. Você pode ter o currículo que você quiser ter. Pode ter estudado em Harvard. Pode ter MBA, mestrado, doutorado, pós-doctor. Pode ter o que você quiser. Se Jeová fechar essa porta, eu quero ver quem é que vai abrir ela. É Ele que tem a chave. Ele abre quando Ele quer abrir. Ele fecha quando Ele quer fechar. Está entendendo ou não? Então, mais humildade. Oh, glória a Deus. E sabendo quem somos, vamos reconhecer quem Deus é. Olha essa expressão, Deus nunca coloca um fardo maior do que podemos suportar. Ele nos dá a força que precisamos para superar todos os desafios. Essa fala é de Basílio de Cesareia. Esse grande expoente da patrística, ele está dizendo o seguinte, fique tranquilo, você é fraco, mas tem algo que acontece em meio à fraqueza. A força, nem a mais nem a menos, a força, na medida que você precisa, para suportar este momento de fraqueza, Deus vai te dar. E é interessante que é assim mesmo. A força que a gente precisa, a sabedoria que a gente precisa, para resolver, Deus toma, filho, está aí. Aí a gente resolve e diz, olha, rapaz, não é que tinha uma saída? Tem sempre uma saída. Tem sempre uma saída. Oh, o Espírito Santo está aqui se comunicando ao meu espírito e dizendo, fique calma, fique tranquila, porque Deus tem sempre uma saída, mas você precisa procurar essa saída nele. Está batendo em muitas portas, mas não está batendo na porta certa. Glória a Deus. Mateus 7,7, é lá que está isso? Mateus 7,7. Não é? Tem alguém que quer dar tanta ênfase que duplica o verbo, né? Pedir, pedir. Não está lá assim. Está um só. Pedir. E já está bom. E dar-se-vos-á. Está aí. Pedir e dar-se. Buscai e batei e abrir-se-vos-á. E olha o 8, que legal que fica. Por quê? Porque o que pede, aquele que pede, não, esse recebe tinha que vir com mais força. Vamos lá. Porque aquele que pede, e o que busca, e é o que bate. Então o que está faltando? O que é que está faltando a nós? Você não recebeu ainda porque não está pedindo. Ou se tiver, está pedindo mal. Não abriu ainda porque não está batendo. E não achou ainda porque não está buscando. Mas o Senhor hoje nos mostra nesta palavra. Busque. Busque nele provisão, busque nele esta força. Ele te trouxe aqui para te fortalecer hoje à noite. Não foi por acaso que você saiu lá do teu lar, lá da tua congregação, não. Você veio aqui para ter um encontro com ele e para receber dele. E ainda que tenha vindo aqui e esteja sentindo-se fraco fisicamente, mentalmente, psicologicamente ou quem sabe espiritualmente, ele tem força de Deus aqui para a tua vida, tem poder de Deus aqui para a tua história. Recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Está acabando o nosso tempo e hoje eu quis dar bastante tempo para esse primeiro ponto. Só estou falando sobre a fraqueza. Próxima quarta a gente fala sobre outro ponto. Se a gente for pegar a história da interpretação bíblica, eu procurei dividir aqui em 4. A patrística, a escolástica, a reforma e a modernidade. Se você pegar na escolástica, olha o pensamento de Tomás de Aquino, o maior expoente da escolástica. A força de Deus
é a fonte, a força de Deus é a fonte de toda a nossa força e poder. Somente nele podemos encontrar a verdadeira força para enfrentar os desafios da vida. E ele trata aqui força como verdadeira e falsa. Por quê? Porque a nossa força, vez por outra, quer tomar o lugar da força de Deus, e a gente percebe que ela não é capaz de resolver o problema. Sim ou não? Você já tentou resolver algo que você deu de tudo que você podia e não resolveu? Aí depois de você ter gastado tempo, dinheiro, esforço, desgaste, aí você falou, já que não deu certo, sobrou quem? Aí se lembrou de Deus, que bom. Poderia ter buscado ele no início. Senhor, olha aí a causa, Senhor. Me ajuda. Anselmo, de Cantuária, ele diz o seguinte: Deus nos dá força para superar nossas fraquezas e nos tornarmos pessoas melhores. Ele nos guia e nos sustenta em todos os momentos da vida. Eu gosto dessa expressão de sustentação. Você não é sustentado por você mesmo. Eu também não sou. Nós somos sustentados por Deus. Todos esses intérpretes estão interpretando essa fraqueza de Paulo e essa força de Deus. Como é que pode? Quando o inimigo acha, agora eu destruo, agora acaba, agora é o fim. Aí o Senhor nos surpreende. Ele diz, é o fim não. Acabou não. Tem virada aí. E aí a gente ressurge. E alguém diz, oxe, fazia tanto tempo que eu não te via, mas você está bonita, Que coisa boa, está forte, né? Está crente, né? Mas você está congregando aonde? No mesmo lugar. E senta onde? Na mesma cadeira. Por quê? Porque quem te sustenta aí é Deus. Não é homem. Vem vento de todo lado, mas você está aqui. Aleluia, glória a Deus. Vou passar aqui. Calbart, ele diz o seguinte: a força de Deus é a fonte de toda a nossa força e poder. Quando estamos fracos, podemos confiar em Deus para não dar a força para nos dar a força que precisamos para superar qualquer desafio. Se nós somos fracos, a vida ela é um grande desafio. Sim ou não? Na verdade, viver é bastante desafiador. Depois da queda do homem, viver se tornou um grande desafio. O próprio Deus diz para Adão, agora você vai ver o desafio. Você tinha tudo aqui no jardim, mas para o lado de fora, onde você vai, para você comer, você terá que plantar. E para você plantar, você vai ter que arar a terra. Você vai comer do teu suor. Eu acredito que Adão, irmãos, foi salvo. Não sei você. Eu acredito. Até porque ensinou os filhos a adoração. Caim e Abel estão lá adorando. Não é? Estão de posse de promessa, só há salvação a partir de Cristo. E o proto-evangelho, Gênesis 3,15, já dentro do jardim, é uma promessa messiânica. Não é? E está cheio de crente, irmão, que não vê a hora de chegar no céu. Vai ver Jesus, lá nos ares. E o segundo é Adão, para dizer, rapaz, você podia ter evitado tudo isso, filho. As irmãs cantando no coral e procurando Eva. Ô, filha. A vida é desafiadora. Porque é da queda, porque é do pecado. Mas em cada desafio de nós, que nós temos, cada desafio, se você estiver em Deus, escute porque isso aqui é profético. Se você estiver nutrindo a sua fé em Deus, para cada desafio da sua vida, o Senhor tem força, na medida certa, para você não fracassar. Glória a Deus. E para você só ter uma ideia, olhe para trás e veja se já não foi assim. Quantas lutas você enfrentou? Quantos desafios você enfrentou? Quantas fraquezas você enfrentou?
Agora dá uma olhadinha para você, olhe bem aí, você bem vestida. Dá uma olhadinha. Mais arrumadinha, mais gordinha, mais amadurecida, não é? Mais fortinha, né? Hã? E alguém diz, vai morrer. Morre não, irmão. E está se alimentando bem ainda. É, Adriana? Até o Adriano engordou, irmão. Dá uma olhada ali. Cada momento, para cada momento difícil, desafiador, Deus estará lá dizendo, eu te dou força. E aí, irmão, para de biquinho. Não, eu preciso falar isso aqui. Posso falar, não? Se você não tivesse autorizado, eu vou falar do mesmo jeito. Olha aqui, olha aqui. Para de fazer biquinho, irmão. Para de se sentir dodói. Para com esse negócio chato, irmão. Tá igual Elias. Ah, não sou melhor do que os meus pais, quero morrer. Oxe, rapaz. Ó, irmão, olha aqui para mim. Olha para mim. Se Elias quisesse de fato morrer, olha aqui para mim, ele estaria fugindo de Jezabel? O que é que Jezabel diz para ele? Hã? Não amanhece amanhã, sem que eu arranque a cabeça de Elias. Ué, se quisesse morrer, ficava, irmão. Sim ou não? Aí, quando escapa de Jezabel, para no meio do deserto, fica, eu quero morrer, quer nada, irmão, quer nada. Para que está chato. Se quisesse, ficava lá, que Jezabel já, pronto, morreu, acabou. Não é? Aí Jeová vai ter um tratamento com ele. E Deus é bom demais, irmão. Como Deus é maravilhoso. Jesus é... Não. Olha, tem que adorar, tem que glorificar esse Deus. Está lá, querendo morrer. Acabou. A Jeová manda um anjo. Vem cá, filho. Desce lá. Leva pão. Leva água. Alimenta o meu profeta. É claro, irmãos, que o que eu vou forçar bastante aqui, porque isso não acontece, mas eu vou usar esse exagero e pedir uma licença quase que poética aqui para fazer isso. Você imagina se o anjo falar assim, o Senhor, ele acabou de dizer que quer morrer. Você vai mandar pão para ele, você vai alimentar o sujeito, está dizendo, mata-me, Senhor. É claro que não houve isso, pedindo uma licença aqui só para dizer, imagina, né? Aí Jeová diz, vai lá. Alimenta ele, acorda ele. Aí o anjo chega e diz, profeta, come, bebe. Mas vou morrer. Vai não. Cumprida é a sua caminhada. Tua história não para aqui. Não vai se encerrar aí no deserto solitário, cabisbaixo, melancólico, nessa depressão, vai não. Mas e aí? Coma, bebe. Ele comeu, bebeu, e agora os espectadores, os leitores estão dizendo, agora vai. E não vai, irmão. Ele volta a dormir. E eu usei aqui a interpretação da escolástica para este texto, que Deus tem a medida certa, não foi isso que eu disse? Olha para o teu irmão, Deus tem a medida certa, olha para ele. Se precisar servir de novo, Jeová vai servir. Coma mais, Elias. Bebe mais, Elias. Até você receber força para caminhar e subir o monte de Deus. E aí, olha só essa compreensão, vê se não encaixa aqui perfeitamente. Olha para mim. E é a medida certa para cada fase. Porque a comida que ele comeu no deserto deu força para ele caminhar quantos dias? E ele chegou onde? Chegou em Horebe, o monte de Deus. E quando chega em Horebe, parece que a força da comida acabou, a energia acabou. E aí o que ele faz? Caverna. Caverna. Não parece a gente, irmão? Parece ou não parece? A gente está com tudo, agora vai, é jejum, é oração, é culto de manhã, é vigília, é quarta-feira, a gente não falta. E alguém olha e diz, eita,
crentão, né? Olha aí, pai. Ninguém segura esse irmão agora, tal. Aí passa um tempinho, a gente vê o irmão chegando ali, os bracinhos para trás. Tá tudo bem? Ah, pastor, preciso de um tempo na sala pastoral para contar para o senhor. Aí chega Elias lá na caverna. Só que aí o Senhor Deus alimentou ele lá no deserto, mas agora chegou a hora de um tutano. Sabe aquela feijoadinha? Sabe aquele caldo mais grosso? Lá Deus enviou o anjo, levou pão, levou água, mas agora o próprio Deus vem. Começa num tremor, um terremoto, ele procura Deus, cadê Deus? Tá não, irmão. Vento para todo lado, pedra batendo, tá também não. E ele sai lá, eu fico imaginando ele do lado de fora, diz, rapaz, está acontecendo algo do lado de fora lá. O vento está quebrando tudo. Procura Deus, não está. Daqui a pouco uma brisa, calma, doce, serena, e uma voz firme, imponente, dizendo, Elias, o que fazes tu aí? Sai para fora. Vem cá. Aí ele entra questionando. Senhor, só eu fiquei. Ô irmão, esse espírito tem que ir embora. É uma visão muito curta, muito pequena. Só eu fiquei. Conversa, Elias. Jeová vai falar para ele dizendo o seguinte, só você ficou? Eu tenho 7.000 que não se prostraram. Você não está só. Você acha que é só você mesmo? Deus é Deus, meu irmão. Ele guarda. E Ele está guardando. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho 7.000 que não se prostraram. Era como Deus estivesse dizendo para ele assim, você acha que eu só tenho você para usar? É isso mesmo? Eu tenho 7.000 para escolher. Poderia usar qualquer um dos 7. Mas vim aqui por você. Vim aqui por você. Sai. Você ainda vai ter que ungir rei. Azael na Síria, né? Rei em Israel. Jeú, né? E profeta em seu lugar. Eliseu. Irmão, olha o tamanho do ministério ainda. Olha o tamanho da carreira ainda. Deus ainda vai fazer muitas coisas. E para você vencer, fique de pé, eu vou encerrar agora. E para você vencer esta caverna em que você entrou, Deus vai falar tete a tete com você. Vai lhe confrontar e vai lhe mostrar que você não está só. Ele está com você, está lhe dizendo, pode sair para fora, porque ainda tenho ministério, porque ainda tenho obra para fazer, ainda vou te usar. E no final, não vou dar nem gostinho de te ver morrer. Porque eu vou te tomar para mim. Elias morreu, irmão? Pelo menos de forma natural, normal, como vemos, não, né? O que Deus fez com ele até hoje, só o teólogo, depois eu vou perguntar para ele. Não é? Quando Eliseu toma ciência, chegam alguns profetas para ele e dizem assim, você sabe que o seu senhor, o profeta Elias, será tomado? Ele já estava meio invocado e diz, eu sei sim, pode calar a boca. Foi assim que ele falou? Fica quieto, eu sei. Eu sei. Aí Elias diz, olha, a partir de agora, Eliseu, vamos nos despedir. Você fica aí e tal, porque eu estou me preparando para Deus me tomar. Eliseu diz, não. Onde tu for, eu vou. E mais, eu tenho um pedido. Eu quero porção dobrada. Eu sou teu moço e você me deve isso por herança. Ele está aqui fazendo uma relação direta à herança da primogenitura, a porção dobrada do filho mais velho. Ele está dizendo, eu tenho esse direito. Se ele vai te tomar, eu quero ficar. E quero que o Senhor me use poderosamente. Eliseu olha para ele e diz, bom, nesse particular, essa prerrogativa não é minha. Mas se o Senhor permitir que você me veja, quando ele me tomar de ti, que assim faça. Eliseu vai para o Jordão
Aliás, Elias vai para o Jordão, Eliseu está do lado. Vai para Gilgal, está lá Eliseu do lado. Vai para Jericó, está lá Eliseu do lado. Quando chega o momento, irmãos, estavam tão grudados que Jeová falou assim: eu vou separar esses dois. Uma carruagem de fogo veio e separou Elias de Eliseu. Eu fico imaginando, irmãos, a velocidade. E fico imaginando o sopro daquela velocidade. Colocou um do lado e colocou outro do outro. Eliseu caiu, mas caiu com os olhos fitados em Elias. Pode subir. E alguém acha que Eliseu ou Elias subiu numa carruagem de fogo? Não. A Bíblia diz que Deus trouxe um redemoinho. O que é redemoinho, irmão? Irmão, quem vê um redemoinho sai correndo. E Eliseu? Daqui não sai, filho. Pode subir. Um redemoinho tomou Elias. E Elias começa a subir num redemoinho. E Eliseu está dizendo: estou vendo. Este é o sinal. Este é o pacto. A capa de Elias cai. Ele vai lá, pega a capa, dizendo assim: eu vi. Quando tem que voltar ao Jordão, ele bate com a capa e diz: onde está o Deus de Elias? É a última vez que ele diz isso. Quando o Jordão se abre, não é mais Deus de Elias, é o meu Deus. Oh glória, a partir de agora é comigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Consegue pegar a mão de alguém que está do teu lado aí, para a gente fechar esta ministração com oração, e você vai perceber que este irmão do teu lado já não está da mesma forma como ele entrou aqui, como ele chegou aqui. Por quê? Porque esta palavra trouxe entendimento, e ele está sabendo que a fonte da graça está jorrando aqui, a fonte do poder está jorrando aqui, a força do poder que vem de Deus está descendo sobre nós para fazer-nos receber autoridade, poder, graça, vigor, para que a gente saia ali por aquelas portas e possa enfrentar todas as nossas lutas. O diabo não vai ver você na lona, no chão. Deus te levanta aqui hoje à noite, recebe graça, recebe poder, sai da frente, porque você sai daqui vitorioso para a glória do nome do Senhor. Levante a mão do teu irmão e ore com ele. Pastor Neto, faça essa oração.